Então, muito bom dia para vocês. É muito legal a gente estar aqui. Eu queria agradecer o convite da escola, porque é muito bom a gente trocar uma ideia de vez em quando. Para mim, é muito legal. Tomara que seja para vocês também. Hoje nós vamos falar sobre um assunto proibido. O que vocês acham disso? Hoje nós vamos falar sobre suicídio. Sexo. É bom que já está todo mundo de frente e já está de acordo, né? Hoje é praticamente impossível a gente conhecer uma pessoa que nunca tenha tido na família, entre os amigos, conhecidos, alguém que nunca tenha tido uma experiência, um pensamento e até um planejamento de suicídio. Esse é um tema que virou tabu, é daquelas coisas que ninguém fala. E esse não falar, por que será? Por que será que ninguém fala a respeito disso? Será que ajuda a não falar? Na mídia, quando Cássia Eller, quando os ídolos tomam atitudes de suicídio, isso realmente não se trabalha muito, porque a mídia é aquele negócio da notícia e ninguém conversa, ninguém troca ideia depois, assim, então eles nem usam a palavra suicídio. Por quê? Se a pessoa tem um monte de seguidores, se atirou, quem segue vai para onde? Né? Complicado. Agora aqui não, aqui é legal porque a gente tem condição de trocar uma ideia, de conversar um pouco a respeito disso, né? E aí fica fácil de falar a respeito disso. É muito importante hoje em dia a gente falar a respeito de suicídio, falar a respeito das coisas, não é à toa que a gente troca uma ideia, porque tem crescido muito. Teve o negócio da baleia azul, né? Que pegou pra caramba, todo mundo conversou. Teve alguma situação entre vocês na turma a respeito disso? Foi meio modinha o negócio, né? Meio mais assunto, mais fumaça que fogo, né? Mas por trás da fumaça tem alguma coisa. Vocês já viram notícias, já viram repercussão, já viram pessoas falando a respeito disso, é claro, todos nós já vimos. O que se fala quando tem alguma notícia, quando tem alguma situação de suicídio? O que as pessoas comentam? O que se fala a respeito da pessoa que tentou o suicídio? Vamos lá. Nossa, ele se atirou, que doido, porque ele fez isso, perdeu a vida e ainda está prejudicando os familiares. Que doido. Você coloca lá na louça, por favor. Que mais? Que mais? Que se fala a respeito de quem tenta se matar? Quem não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vamos lá, por favor. Coloca da maneira mais expressiva. Pode colocar com cores, com arte, do jeito que você quiser. Grifa. Que mais? Que mais se fala? Quem tem amor à vida. Quer aparecer? Vamos lá. Nossa, aqui ó, Maurício. Aqui O que mais? Oi? Não tem amor à vida. Não tenha isso. Vamos lá. O que mais se fala? Vamos colocar bem grande lá pra gente olhar. Enlouqueceu. Vamos lá. Vai lavar uma louça. É bem isso mesmo, né? Quer aparecer? Que doido. O que mais? Quem escreve? Vamos lá. Ninguém do segundo C é pensante. Vamos lá, segundo C, participação, menina. O que se fala? O que se fala? O que se fala a respeito? Vamos lá, gente. Notícia, com família, com os amigos. O que o povo fala de quem tenta se matar ou de quem faz uma situação de automutilação? Não pensa na família. Oi? Não pensa na família. Não pensa na família. Vamos lá. É tua! Amor, né? Você na minha sala, né? Vamos lá. Não excluída. Que mais? Que mais? Que mais? Ah, o Canini. Oxi, tu falou? Deu errado. Teve errado?
pensa do que as pessoas falam? Quem se mata? O que vocês acham? Enlouqueceu? Que doido? Vai lavar uma louça? Nem sempre é um motivo Eu acho que isso não é, porque deve ter algum motivo que é importante pra ela. Tem que ter um porquê. Caramba, até notícia de pitbull. Vocês já viram notícia de pitbull quando ataca alguém na rua? Aparece um veterinário depois falando assim: o bicho não é ruim, ele foi mal criado, ele tem um porquê. Se até pitbull tem um porquê, Ixi, não vai ter. pô, não tem condição, né? O que vocês acham do que o povo fala? Questão, sabe ajudar. Eu acho que quem nunca passou por isso, quem nunca passou por isso, nunca pensou na cabeça. Quem nunca teve algum índice de depressão, Pois é. nunca vai saber. É muito mais comum do que a gente pensa, né? A gente brinca, a gente conversa a respeito disso, mas é muito mais comum do que a gente pensa. Se você for a fundo mesmo, será que tem muita gente que nunca teve uma tristeza, nunca teve uma depressão, nunca se achou isolado, nunca começou a ter uma ideia assim, tipo, será que vale a pena? Será que tem muita gente que nunca teve uma ideia dessa? Fala a verdade. Nunca? Legal. Mas é muito comum. É muito comum. Hoje em dia é muito comum. E a gente, é de qualquer idade, viu? Não estamos falando aqui só dos jovens, como se fosse uma situação isolada. Não, na verdade todos nós temos de alguma forma. E é muito legal a gente pensar isso. Vocês já viram situações? Tem umas situações que até artista de televisão se veste de gari. Vocês já viram isso? Sai na rua e ninguém cumprimenta? Já viram algumas reportagens assim? É muito interessante essa coisa dos invisíveis. Tem muita gente que a gente não olha. Vocês conhecem o pessoal da limpeza aqui da escola? Sim. Sabe o nome dela? Sim. Isso é legal. Porque muitas vezes a gente passa e não sabe. Pessoal da cantina, pessoal da segurança. Vocês já se sentiram invisíveis? Onde que a gente se sente mais invisível? Na família? Na família, na escola. Onde que a gente se sente invisível? Em casa. Às vezes até no grupo de amigos, se sente invisível. Sim. Muito lá pra cama. Você também tá lá, mas sente que não sai, tá todo mundo só ligado e você tá de fora. Esse ponto eu acho que é o ponto fundamental. Alguém gosta de se sentir invisível? É um negócio legal? Tá bacana. E o que a gente faz para sair da invisibilidade? O que a gente faz para sair da invisibilidade? Cada um tem um jeito, tenta chamar atenção de alguma forma, porque a gente quer sair da mesmice, não é? Oi? Que nem uma criança, né? Alô? Né? Pelo amor de Deus, eu existo, né? Isso é muito legal a gente perceber que esse movimento existe em todo lugar. A gente é massificado, a gente é tudo igual, a gente parece que é tudo, todo mundo pensa do mesmo jeito. Será? Será que é todo mundo igual? Será que a gente não tem nada para falar, não tem nada para fazer, não tem uma individualidade para mostrar, né? Por isso que as pessoas estão de alguma forma sempre usando os espaços para dizer que eu estou aqui. Isso acontece na cidade, por exemplo? Pichação. O que é pichação? Uma forma de expressão. Não é? Uma forma de expressão e uma forma também de dizer eu estou aqui, né? Eu estou aqui. E isso, eu não estou aqui, eu não estou falando isso para condenar nada. Eu estou falando que é bom a gente dizer eu existo, eu estou aqui. Eu não sou mais um na massa, né? Será que a gente consegue bastante esse espaço dentro de casa? Como é que a gente faz? Que estratégia a gente tem para dizer eu existo, eu estou aqui? Muitas pessoas fazem as coisas erradas para chamar atenção. Se metem em coisas erradas. Só para o pessoal falar assim, ela tá ali, mesmo que seja de uma forma errada. Sim. E às vezes nem o cara mesmo acha grande coisa aquilo, mas ele dá uma vontade de fazer alguma coisa, não é? Quem nunca entrou num embalo depois que foi falar?
bobagem que eu fui fazer, para que serve isso? Não é? Super normal isso. Quem que nunca fez um negócio desse? E depois, se você for pesquisar, por que foi? Por que foi que você às vezes faz uma coisa meio sem noção para chamar atenção? Não é? É super comum. É legal a gente perceber isso na gente, porque daí fica o quê? Os mitos do suicídio, eles são muito complicados, eles não ajudam a gente a entender. Parece que existem, quando aparece um especialista, ele fala assim, dá a entender que tem pessoas com tendências suicidas. Poucas pessoas, tem umas pessoas ali que elas são meio pinel. Vai lavar uma louça, não tem amor à vida, são pessoas loucas. Será que é bem assim? Será que é isso que acontece? Se a gente está vendo que todo mundo tem vive uma invisibilidade, vive essa situação, será que esse mito, será que é verdade? Quando acontece a gente fala, nossa, o que aconteceu? Fulano, estava tudo bem. Vocês já ouviram essa história? Não é um comentário que as pessoas fazem? Também vale a pena colocar aqui. Oi? Eu estava tão feliz. Nossa, estava tão feliz. Eu vi ela ontem, estava sorrindo, animada. Nossa, tudo bacana. Oi? Não sei o que aconteceu, estava tudo bem. Parece quando um no casamento trai o outro, né? Nossa, meu casamento estava tão bom. Se tivesse, estava tão bom? Será que quem estava realmente tudo bem? Eu acho que a gente tem ficado muito invisível mesmo para o outro. Quem vê mais vocês? Quem enxerga mais vocês na escola? Quem enxerga? Enxerga. Porque vê uma coisa, né? A gente. Quem enxerga, quem saca quem é você, como é que tu tá? E como é que é esse sacar? Como é que a gente percebe? Como é que é esse movimento de entender o outro? A gente percebe que a pessoa ela presta atenção nos nossos detalhes. Como você está agindo, seu olhar. Que ela realmente vê a gente como a gente é. Tipo, se a gente tá com uma cara feliz, mas por dentro a gente tá triste, ela vai perceber. Sim, uma coisa que ninguém percebe. A pessoa que está atenta, que gosta, que tem uma relação, olha e fala, tu não está legal hoje. Não é isso que acontece? O que dá? Qual é o sinal que a pessoa não está legal? Vamos lá. Quando a pessoa é muito agitada. Quieto demais. Quando a pessoa tá fechada. Muito fechada, que mais? Quando ela Se cala de repente. Roupa, mostra isso? mostra. Tenta se isolar. Tipo, as roupas mais escuras. Sim. Visual. Uma menina que gosta de usar maquiagem, pelo menos um batonzinho. Aí Tem mais vaidade. começa de 100. Isso não é um sinal? Que mais? Achei. Está muito disperso no estudo. Agressivo. É que cada um tem um jeito, né, gente? Cada um tem um jeito. Quem é mais tímido? Quem é muito tímido e começa a barbarizar muito, é um jeito de dizer que a coisa não está legal. Quem gosta de agitar, legal. E naquele dia está mais calado, você fala, ixi, vixe, o que aconteceu? Que fulano está na rua hoje, não é? Sim. A gente passa pelas pessoas e os primeiros invisíveis que a televisão mostra são essas pessoas que fazem parte da limpeza, da cantina, que não são, digamos assim, os atores principais. Esses atores principais, ninguém olha para eles, uma coisa meio complicada na sociedade, que tem tipo o Titanic, assim, primeira classe, segunda classe, terceira classe. A primeira classe só conversa entre si, a segunda classe ninguém olha, a terceira classe, e ainda tem a sala de máquina, que tem o pessoal ralando lá embaixo e que ninguém nunca viu. Mas isso acontece também vamos chamar assim, na primeira classe, entre a gente. Porque nem todo mundo, mesmo entre vocês, se olha, não é verdade? Quem a gente escolhe para falar quando a coisa pega? Mais próximo. Mais próximo. Só que tem essa pergunta, que está no Evangelho: quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é mais próximo de mim? É o cara que está grudado na carteira?
mais próximo fisicamente, geograficamente. Teu próximo é ela, teu próximo. Será que é tão simples assim? Não é próximo, no caso é Oi? aquele que a gente confia. Aquele que a gente confia. Em quem a gente confia? Ninguém. Um tapa na orelha já dá uma confiança danada, fala a verdade. Não é? Então, essa necessidade que nós temos de sair da invisibilidade e ser mais próximos uns dos outros. Isso que ele falou, essa palavra próximo, é uma palavra central. Quem é próximo? Vocês falaram confiança. É uma palavra muito importante. Em quem a gente consegue confiar de verdade? Quem confia na gente? Quem estabeleceu uma proximidade com a gente? E agora? Será que eu confio? Porque uma coisa é parecer que está junto. Quem tem família pequena acha que quem tem família grande é super legal, porque está super, né, cheio de gente. Quem é solteiro acha que quem é casado, nossa, aí sim, você sempre tem uma companhia. Quem é casado acha que quem é solteiro pode variar mais, é mais legal, etc. Quem tem turma grande, quem é popular, parece assim, nossa, o cara é popular, aquele cara não deve ter solidão nunca. Será? Vocês acham? Você acha que quem é popular não fica sozinho nunca? É só porque a pessoa é popular e resolve lá na conta para Pois é. Porque nós temos o quê? Nós temos personagens, não é? A gente não tem os personagens? Fala a verdade, você é o mesmo em tudo quanto é lugar? Não. Você vai na missa, ou no culto, ou no, sei lá, templo, centro espírita, junto com o pai e a mãe. Você é o mesmo que na classe? É o mesmo que na escola? Sim. Claro que não. É muito raro. Quem vai pra balada? Vai do mesmo jeito? Não. É outra pessoa, não é? É muito comum que aluno está andando na rua, vê o professor bebendo cerveja no bar. O que vocês acham? É a mesma coisa? Cachaceiro. Vocês já pegaram no flagra? Já pegaram o professor no flagra? Não é uma surpresa pra gente? Nossa, eu vi o professor bebendo cerveja. Vai mostrando. O professor não bebe cerveja, não é verdade? Tá errado isso? Sim, tá errado. A gente tem um monte de personagens. E aí quando você sai desse lugar, você é visto de uma outra forma. Nossa, já imaginou você pega um professor no campo de futebol? Ele xingando o juiz. Xingando o juiz assim, Vossa Senhoria é uma pessoa né? A sua genitora pratica relações sexuais mediante paga, né? E fala algumas coisas assim que podem surpreender a gente. E a gente também surpreende muito as pessoas. A gente soube que tem escola, reunião de pais, que tem pai que fala assim, nossa, meu filho está super bem, super legal. E aí tem um aluno lá, ou a sua mãe com o seu pai, e começa a falar assim, sabe de nada. Sabe de nada. Será que os pais da gente sabem realmente o que está rolando na cabeça da gente? Não. Nem ideia. Não tem ideia, fala a verdade. Professor, pai, colega. E essa sensação de isolamento. Tem que levar pra frente. Oi? E essa sensação de isolamento que a gente fica vai complicando muito. Porque quando o bicho pega, nós somos que nem panela de pressão. Panela de pressão, quem consegue ter uma cozinha sem panela de pressão? É possível? Não. Panela de pressão é super útil. No fogo alto, pá, bacana. E se a válvula estiver entupida? Explode. Panela de pressão com a válvula entupida deixa de ser utilidade para ser? Bomba. Bomba.
E aí depois que explode, o que a gente fala? Se a gente estiver vivo, a gente fala alguma coisa, mas pode ser que se a gente estivesse na frente, né? Se estourar tudo, o que a gente fala? Quem estiver na frente não tem como sobreviver, vai queimar tudo, tem a gente. Você pode também falar assim, por que eu não limpei da válvula antes? Certo? Por que eu não limpei a válvula antes? E nós? Qual é a válvula da nossa panela de pressão? Vamos pensar. Meu tubinho já tem que eu fiz. Meu tubinho, se colocar alguma coisa ali, colocar alguma coisa. A cabeça. Mais alto, Mariana. Mais alto, André. Fala mais alto, Mariana. Quer graça, Gustavo? Gravando. Uma bagunça na lousa, olha só. A psicologia fala que não tem ninguém. Na teologia, na visão religiosa, fala-se que tem seres das luzes e seres das sombras. A psicologia é mais complicada. A psicologia fala que todos nós temos um pouquinho de sombra e um pouquinho de luz. Sabe, Tom e Jerry, aquele anjinho azul e o anjinho vermelho? Vocês acham que a gente tem sombra também? O que é sombra na vida da gente? É a nossa reflexão, é a nossa aparência. Sim. Apenas a nossa voz. Que momento é de sombra pra gente? Medo, paciência. Tristeza. Medo. Isso. Que mais? Raiva. Angústia. Angústia. Pressão. Cobrança. Ranço. Ranço. Ódio. Mágoa. Calma, gente. Calma. Meu Deus. Decepção. 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 Vai. Mariana. Rancor. Que mais? Rancor. Quem já viu notícias sobre acumulador de lixo? Por que uma pessoa acumula lixo? Porque ela se sente sozinha. Porque ela quer se desfazer daquilo. Não, porque ela acha que ela quer se desfazer daquilo. Ela tem uma utilidade, se quebrar Não quer se desfazer daquilo. Eu queria que vocês ouvissem. Vocês são acumuladores de lixo? Não. Quem mais é acumulador de lixo aqui? Quem já mudou de casa aqui? Vamos lá. Pra quê? Já mudou de casa? Já, eu não lembro. Quem já mudou de casa que não teve que jogar um monte de coisa fora? Que não teve. Não teve. É possível você mudar de casa sem perceber que você acumulou um monte de lixo dentro de casa? Nós somos acumulador de lixo material, sim. Mas e de lixo espiritual? Lixo mental. A gente acumula tristeza? Sim. Raiva, angústia, solidão, pressão, cobrança, medo, ódio. O que precisa fazer quando o acumulador, nas histórias lá da televisão? Quando o cara acumula e que começa a juntar barata, junta Rato. o que mais? A gente tem que ver o que realmente tem que ser de jogar. Lacraia, tem defesa civil, tira um caminhão, 2, é ou não é? Tem aquela festa da Santa Madrinha que é só no Chile, a gente vai estar abandonado, porque na frente tem isso.
que precisa fazer quando a pessoa está nessa situação? Ah, uma limpeza. Fazer uma limpeza. Oi? Isso acaba sendo um problema. Pois é, porque você quando faz a limpeza, você tira o efeito da situação, mas a causa... Então, às vezes você vai numa baladinha, você vai num campo de futebol e xinga bastante a mãe do juiz, que é uma prática interessante. Você fez jogou fora, chama-se de catarse. Você vai lá e joga para fora tuas raivas, teus demônios. A gente que gosta de carnaval vai e gasta. É muito legal. Só que resolveu o problema? Não. É instantâneo. É efeito momentâneo. Veio a defesa civil, tirou os lixos. E depois? Vai voltar a acumular. Dali a 2 meses, se volta na casa da pessoa que tirou 3 caminhões de lixo, você vai encontrar o quê? A casa limpa, organizada, vai estar bonitinha? Não. Claro que não. Então a gente tem uma outra parte da gente. O que é luz na vida da gente? Felicidade. Felicidade. Paz. Paz. Companhia. Prosperidade. Amor. Paz. Prosperidade. Prosperidade é legal, né? Porque tem a ver com essa pressão aqui. Porque a gente tem uma pressão danada para ganhar dinheiro, fala a verdade. Vocês não, porque aqui eu sei que só tem elite, né? Normal. Caridade. Que mais? Caridade. Claridade. Que mais? Ô, Juliano, dá uma nota de me falando, hein? Dá a nota na minha. Ele vai pra Vocês acham que um carrinheiro que sai na rua, cata um monte de coisa, que armazena alguns tipos de material para esperar preço, ele é a mesma coisa que um acumulador? Não, porque ele não sai Não, porque ele depois. Você olha as 2 casas, quem olha 2 casas vai achar que é igual. Mas não é igual. Por quê? Porque ele seleciona o que ele pega. Oi? Ele seleciona o que ele pega. Ele seleciona o que ele pega e ele vende. Ele movimenta. Ele alimenta a casa, ele paga estudo de filho, ele faz um monte de coisa com aquilo, é ou não é? E se não fizesse, cá entre nós, hein, gente? O que seria do Brasil se não tivesse miserável fazendo reciclagem de lixo? Já pensaram nisso? Esse é um lixo. Especialmente aqui, nós moramos numa ilha e não tem para onde colocar lixo. Se você não tivesse catador de lixo em Santos e São Vicente, meu amigo, bom, a diferença que tem, todo mundo vai ser catador ou acumulador. Mas nós temos que escolher se a gente vai ser catador ou acumulador. A diferença que tem entre um e o outro é que um movimenta as frustrações dele. Vocês acham que alguém não tem frustração? Será que é possível alguém não ter tristeza, raiva, angústia? Aqui é professor, tem, vocês acham? O que a gente faz com essa angústia? Se você não tem um mecanismo, se você não tem a válvula da panela de pressão, simplesmente explode. Vocês lembram de ter estudado na Revolução Industrial qual foi o principal energia que movimentou a Revolução Industrial? Sabe o que foi? Alguém descobriu a panela de pressão. Foi o vapor que fez tudo mudar no mundo. Os navios transatlânticos eram conhecidos até por nossos avós como vapor. Não, tem um vapor no Porto de Santos agora. Eles falavam assim, não era navio. Falava, tem um vapor no Porto de Santos. As máquinas, as locomotivas, os navios eram todos movidos a vapor. Por quê? Porque o cara pega a energia, pega a angústia dele e dá um sentido para aquilo. O artista não dá um sentido para a angústia dele, para a raiva dele? Por exemplo, no rap, isso não acontece?
cara pega a revolta dele e coloca aquilo num sentido. Não é verdade? Então, quando você dá sentido para a tua raiva, para a tua angústia, a tua vida fica diferente. Então, a gente não pode querer enfrentar os problemas só falando assim: ah, ninguém deveria ficar triste, vamos todos sorrir. Vai, sorrir aí, povo. Todos sorrir. Todos vão fazer cara de palhaço. Vamos fazer assim? Vocês já notaram que a máscara de palhaço tem um sorrisão aqui assim? Que mesmo se ele tiver com a boca fechada, ele está com um sorriso? Mas além do sorriso, tem o que mais na pintura do palhaço? Tem uma lágrima, né? Então, será que é só questão de a gente... Mundo feliz é aquele que está todo mundo rindo? Vocês acham isso? Porque qualquer um pode sorrir, mas ele sabe o que realmente está acontecendo. Pois é. Uma máquina que foi muito. E se a gente consegue encontrar um meio de fazer a ligação das colunas, as coisas começam a resolver, vocês não acham? Porque você pode começar a transformar tristeza. Aqui podia ter arte, por exemplo, certo? A arte é uma super luz, é uma super válvula de escape das pessoas. Tudo isso aqui, praticamente, você pode trabalhar com arte. É ou não é? Mas é todo mundo artista? Não. Não? Ah, depende. Cada um tem seu tipo de arte, né? Música, dança, pintura. Mas assim como o suicida, a gente gosta de pensar a sociedade assim, ó, com equipamento só. Alguns são artistas, alguns são jogadores de futebol, alguns são suicida. E será que alguns só são artistas? Vamos lá, gente. Eu tive um professor de dança, ele falava exatamente a respeito disso, que não é só porque a pessoa está triste, que ela tem que se manter naquele cubículo dela, não tem que se manter assim, só eu. Ela tem que sempre achar uma maneira de se manter elétrica, por assim dizer. Ele, por exemplo, ele começou a dar aula de dança porque ele teve depressão, depois da morte do antiquerido, e ele começou a dançar. Toda vez que ele começa a dançar, ele se sente livre, ele se sente num lugar onde ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? Então, tipo, muitas vezes a pessoa depressiva, ele pensa, não, mas aconteceu isso pode acontecer de novo, não quero que aconteça, eu vou ficar aqui e não vai acontecer mais. Só que a pessoa tem que entender que incidentes acontecem. E você tem que achar uma maneira de esquecer aquele negócio, de se manter firme, independente da situação. Ele falou que incidentes acontecem. Isso que ele falou é super legal, porque fala exatamente do que nós estamos falando, da tal da válvula da panela de pressão. Ele, o professor dele, encontrou a válvula para... E quem seria dele se não encontrasse? Não tem hipótese na vida, não tem si. Mas se você estivesse vendo um filme, o que aconteceria com um personagem que tivesse uma angústia muito grande e não encontrasse aonde colocar? Alguma bobagem iria fazer. Ser humano não é assim, com o tempo passa. Já ouviram falar isso? O tempo passa. O tempo não resolve nada, a não ser que você use bem o tempo. Ele, no caso o professor dele, usou muito bem o tempo dele. Ele encontrou uma maneira de trabalhar aquilo. Será que a gente encontra a nossa também? Porque a gente pode começar a falar assim: eu seria melhor, minha vida seria melhor se eu tivesse uma família diferente. Opa, bacana. Se eu tivesse amigos diferentes, legal. Se eu tivesse uma escola diferente, beleza. Mas e aí? Melhorou? Pois é. Será que alguém vai arrumar a saída pra gente? Vamos lá. O Temer, a Dilma, o Bibi, a sogra, a Piscinha, a Anitta. Quem vai resolver o problema da gente? Tem um filósofo francês já falecido, o nome dele é Jean-Paul Sartre, e ele falava assim, muito ironicamente: o inferno são os outros. A gente gosta de falar que o problema da vida da gente são os outros, e que a solução da vida da gente são os outros também. Tem gente que fala assim: ah, quando eu encontrar o amor da minha vida eu vou estar 10 desgraçado, 10 iludido. Será que homem é solução para a vida de mulher? Não. Que bom que vocês estão falando.
bom que vocês estão rápidos. Será que mulher é a solução para a vida de homem? Não. Cara, a gente acha solução onde não tem. A gente procura a solução onde não tem. É que nem o cara chega na padaria e fala assim: eu quero comprar uma moto. O cara do balcão vai olhar pra você e vai falar assim: Só tem uma aqui, você vai no açougue e fala assim: eu quero 5 médias, por favor. Como assim? Se a gente continuar querendo achar solução onde não tem, a gente vai solucionar? Não. O pensamento romântico, sabe o que eles falam pra gente? Que a gente é uma metade da laranja, que você só vai ser inteiro quando você encontrar a sua outra metade. O que você acha disso? A gente tem que fazer inteiro sozinho. Antigamente, sabe como é que as pessoas se referiam ao cônjuge, à pessoa com que você amava? Cara metade. Olha só essa expressão. Já imaginou você ser um cara metade? Metade, e você só vai ser inteiro quando você encontrar o seu amor. Naquela época, Os namorados podem estar meio desiludidos com essa história, né? Mas vai fazer o quê? naquela época, Olha aí, gente, ele está falando, vamos lá. naquela época eu falava assim isso, porque muitas vezes uma pessoa, principalmente para uma pessoa que tinha problemas sociais, falava assim isso, porque muitas vezes uma pessoa sozinha, ela meio que ficava pela metade, não fisicamente, espiritualmente, mas a metade dela tivesse ficado arrancada dela mesma. E falava assim isso porque achava assim, que ela encontrasse alguém que ela pudesse confiar, que ela pudesse contar todos os seus problemas, pudesse conviver com essa pessoa. De fato, seria a sua outra metade completando. Pois é. Mas será que aonde tem verdade e onde tem ilusão no meio disso? Quando você está bem sozinho, solidão. Ah, cadê a solidão? Quando você está bem sozinho, você vai no cinema, senta na sua frente, e quanto mais sozinho você está, maior a possibilidade de sentar na tua frente o casal de namorado. Isso está provado cientificamente. Provado cientificamente. Então vamos lá, falar de novo. Quanto mais sozinho você está, maior a possibilidade de sentar na tua frente no cinema um casal de namorado. Assim como também, quando você está namorado, todo mundo olha para você, dá bola, não sei o quê. Quando você está sozinho, bom. Nós temos uma tendência de olhar para os outros e achar que a coisa está resolvida do lado dos outros, que lá tem problema. Quem está namorando tem uma pessoa que ouve, que acolhe, que é legal, porque tem uma integração super legal, não é assim? Não. Às vezes vai ter momentos legais e momentos ruins, porque senão todo mundo aqui vai para lá, né? Ao contrário, não, mas a gente precisa perceber o que é realmente solução para a gente, o que vai realmente trabalhar a solidão. Porque uma pessoa quando está depressiva, ela tende a achar muita gente afim dela, e aí começa o círculo vicioso. Quanto mais triste eu estou, menos amigo fica perto, menos pessoas se interessam por mim, e a vida começa a afundar. E o inverso também é legal. Quanto mais satisfeito você está consigo mesmo, mais sedutor você fica. É ou não é? É claro. Vocês nunca pensaram nisso? Tem uma frase de Norman Mailer, que eu não sei traduzir exato, mas que fala assim: a gente quer uma outra pessoa como se fosse a solução para as nossas vidas, mas a gente precisa solucionar as nossas vidas para encontrar uma outra pessoa. É o contrário. Não é uma outra pessoa que vai solucionar a vida da gente, mas a gente precisa estar bem. E para a gente precisar estar bem, como é que é? Se não é a família que vai resolver a vida da gente, se não é o trabalho, se não é a escola, se não são os amigos, quem é? Só sobra nós mesmos, gente. Só sobra nós mesmos. Só que aí a gente precisa ouvir essas histórias que o colega falou pra gente aqui. Não tem só a história dele. Tem a história de um monte de gente que estava afundando e que encontrou um lugar aonde se melhorar.
Será que a gente consegue aprender com essas histórias? Porque, olha, gente, quando acontece uma tragédia na vida de uma família, na vida de uma escola, e que alguém se mata, cai um caminhão na cabeça de todo mundo. A culpa é o nome desse caminhão. Todo mundo começa a examinar o que eu podia ter feito. Como é que será que não teve algum sinal que eu não percebi? O que vocês acham? Teve sinal, sim, porque nós acabamos de falar que nós somos invisíveis. Uma escola doente, ela vai ter como marca a invisibilidade dos alunos, dos professores e dos funcionários. Todo mundo vem trabalhar, todo mundo vem estudar, ninguém olha para o outro, ninguém percebe aqueles sinais que a gente estava falando. Eu não percebo quando uma pessoa que me olhava no olho baixa o olho. Eu não percebo quando uma pessoa que sempre se cuidou esteticamente não está se cuidando mais, veio desarrumado. Não é porque veio desarrumado que está depressivo, às vezes é outro motivo, né? A mãe esqueceu de lavar o uniforme, é simples, né? Mas a gente precisa se perceber mais. A gente precisa se olhar mais. Será que precisa esperar uma tragédia acontecer para a gente se olhar mais? Aí depois já entornou o caldo. Né? É muito interessante que a gente consiga pensar, então, qual é essa escola, o que a gente pode fazer, nós podemos fazer, não é ninguém, o que a gente pode fazer para ser mais panela de pressão desentupida do que entupida, porque senão só vai ter que esperar explodir, não é isso? O que precisa fazer para não explodir? A gente precisa conversar mais. Você falou? Reparar mais nas pessoas. Vocês costumam dar bom dia aqui? Encontrei uma pessoa. Yes! Quem mais costuma dar bom dia? Opa! Das pessoas que costumam dar bom dia, além de falar bom dia, desejam bom dia para outra pessoa? Não, mas não é tudo fácil. Deseja bom dia? Quando eu falo, eu desejo, mas quando eu falo assim. Pensa bem, porque a gente também fala no automático, não é? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Os gregos tinham uma expressão chamada carpe diem. Já ouviu essa expressão? Sim. O que significa? O que significa carpe diem? Carpe vem da a mesma origem da palavra carpir. Carpir, você também não sabe, não é uma palavra que usa muito. É de capinar, é de carpe diem. Diem é o dia. É você carpir do dia, tirar do dia o que tem de melhor. O que tem de melhor. Porque nós temos dois modelos para a gente agir. A gente pode ter o modelo do carro. O carro, se você andar o dia todo, no final do dia você vai precisar fazer o que com ele? Colocar gasolina. Porque quanto mais você usa, mais gasta. Você já sentiu um carro uma vez? Chega no final do dia, você está esgotado. Alguém já fez alguma coisa durante o dia que foi revigorante, que foi bacana? Normalmente, ano passado, Voltava em casa, o corpo até estava cansado, né? Mas estava. O que dá tesão para vocês? Eu sei, fora essa parte. Eu sei, fora essa parte. Eu não sou tão velho que eu não lembro. O que dá tesão para vocês além do sexo? Oi? Nada? Por quê? Vamos lá. Gente, ela está falando aqui, ó. Atenção. E é um objetivo. Sim. Atingir alguma coisa, algum objetivo, o que mais? Comer
Você vai chegando próximo do meio-dia, você está caindo, assim, está pedindo, não é? Come alguma coisa, fica legal. Quando a aula da melhor professora, todo mundo dorme. Carro ou árvore? Será que a gente está mais para carro ou mais para árvore? Porque a árvore é um outro esquema. A árvore é outro esquema. Como é que é o esquema da árvore? Eu dou frutos, eu produzo flores, eu produzo folhas, mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo tudo isso, eu estou recebendo energia, eu estou gerando energia, eu estou me abastecendo. Por exemplo, eu conheço um vendedor ambulante na praia, que o cara vende e vai o tempo todo mexendo com todo mundo. E falando da roupa de um, da roupa de outro, um cara alegre. Sabe quem vende mais o chá e a limonada que ele vende? Na praia quem vende é ele. Porque ele está vendendo o quê? Ele está vendendo a alegria dele. Esse é o cara que mais vende na praia. Mas além daquilo, ele consegue também se abastecer, porque você vê que o cara está rindo, não é personagem, não é só estratégia de venda. Dá certo, porque a estratégia de venda também é bom. Mas ele também está recebendo energia daquilo que ele faz. Por exemplo, professor acaba o dia, no geral, ele está esgotado. Não aguento mais. Mas às vezes acontece dele perceber carinha que estava com mais dificuldade de estar se integrando, que está pegando. Daí ele vê aquilo e fala: legal, ganhei meu dia hoje. Ganhou o dia quer dizer o quê? Aumentou o salário? Pois é. Tem um livro do Roberto Freire, psicanalista, que a capa dele é muito interessante. O título do livro é assim, ó: sem tesão não há solução. A vida da gente não vai poder rolar se você não tiver abastecimento. Se você só tiver abastecimento na comida, não adianta, porque só comida não abastece a gente. Se for só sexo, também não adianta. Aliás, corre-se um risco, mas esse risco, vocês já sabem, né? Vários riscos. Tem a AIDS, tem as DST e tem a gravidez, que até onde eu sei também é sexualmente transmissível. O que abastece vocês? Tem uma música que fala assim, ó: você tem fome de quê? De que você tem fome? Vamos lá. Dinheiro, dormir. Vamos lá. Quem conhece a música? Que música? Essa música, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Né? A gente não quer só comida, a gente quer vida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida do que a vida quer. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer saída para qualquer parte. Gente, tem muita coisa que abastece a gente. Se você tiver a tua conta de luz tiver alta e a tua conta de sombra tiver baixa, tá legal. Se a tua conta de luz tiver baixa, se tiver pouca luz na tua vida e muita sombra, a coisa tá feia. É ou não é? É matemático isso. É matemático, é que nem salário. Você tem uma despesa alta e uma receita baixa. Não tem jeito. Tem gente que acha que quem ganha muito dinheiro é rico. Tá errado. Tá errado. Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol, ele está desempregado já há um bom tempo. Mas quando ele ganhava dinheiro, ele ganhava mais ou menos uns 500 mil reais por mês. Ele é rico? Não. Ele foi uma vez em Las Vegas e gastou 2 milhões de dólares. Porque o cara é viciado em
não é apenas quanto se ganha, é a diferença a favor entre o que se ganha e o que se gasta. Isso é matemática, isso é economia, gente. O cara que ganha R$1.000 e que gasta 200, ele é rico pra caramba. É simples isso, não adianta falar, eu ganho dinheiro pra caramba, mas quanto você gasta? Nós precisamos saber a nossa conta, pessoalmente, e nós precisamos saber a nossa conta nos lugares que a gente frequenta. Será que a gente consegue fazer alguma coisa na escola para melhorar a nossa conta? Para melhorar as pessoas de se olharem mais, se repararem mais? Será que tem alguma coisa que dá para fazer? Ou a gente tem que esperar uma culpa acontecer quando souber que alguém está se mutilando, se matando? O que vocês acham que dá para fazer? Oi? Educação. Sim. É uma educação, mas não é só da boca para fora. Tem que ser daqui. Do coração. Tem que ser do coração, porque senão fica complicado. As pessoas realmente se interessarem umas para as outras. Isso é fácil de fazer? Arte, será que ajuda? Por outro lado, a política pública voltada para a juventude não oferece muitas alternativas de arte, oferece? Tem muita chance de você desenvolver a tua arte? Mas será que a gente precisa esperar só do governo? Dá para fazer abaixo-assinado, dá para fazer grêmio estudantil, dá para fazer projeto, dá para fazer um monte de coisa. Você pode reivindicar o poder público e pode fazer na tua também. Porque eu já peguei os Pico Ruxo lá na Zona Oeste em Santos, nós estávamos montando um palco numa praça, veio uma menininha assim falar, olha, nós temos um grupo de dança aqui na rua, a gente pode se apresentar? Foi uma graça, gente, é uma menininha desse tamanho. Quem era o patrocinador do grupo de dança dela? Ela é a família dela e a família das amiguinhas dela. O poder público tem que dar programas e políticas de juventude, sim. Mas isso só vai acontecer quando tiver uma juventude ativa, mobilizada, atuante. Por outro lado, esse mobilizado, atuante, pode ser também um aspecto de, cara, vamos resolver. Como é que São Vicente tem grupo de dança famoso? Como é que é? Vocês sabiam, em primeiro lugar, vocês sabiam disso? São Vicente teve festival em Blumenau, ganhou uma série de grupos de São Vicente, assim como o Único Batão também, Santos também, ganharam. Vocês acham que é tudo poder público que ajuda? Não. Eu já vi pedágio na rua com as bailarinas para pegar dinheiro. Vai falar. Fora que tipo, tem um programa voluntário, projeto político. Eles fornecem também os equipamentos. Fazer dança. Então, gente, nós precisamos. A gente teve conversando com a escola de que as classes possam estar pensando essas ações de uma maneira mais clara. Depois vai ficar com as professoras de pegar possibilidades que tenha de você fazer alguma coisa. E esse alguma coisa, gente, é muito amplo. Não é só assim, precisamos ter um CVV samaritanos dentro da escola. Até seria legal. Eu gosto bastante, já fui voluntário, acho uma coisa bem bacana. Tipo, um espaço para onde você precisa falar. Porque se o bicho pega e na família não tem ninguém para conversar, onde é que você pode conversar? É na escola. Se você vai conversar com um amigo de escola e ele fala, isso aí é tudo frescura, vai lavar uma roupa, não ajudou. Às vezes a gente precisa de uma escuta qualificada de alguém que pare para te ouvir. E nem sempre o coleguinha vai parar para te ouvir. E às vezes para te ouvir, mas fala umas coisas meio estranhas. Tipo assim, até tem uns projetos suicidas, mas não fala para ninguém. Como é que você fica? Perceberam o que eu estou falando? Ninguém vem para você e fala assim, eu tô com já tô vendo umas coisas aí, tô com uma cicatriz e tal, ninguém percebeu porque eu tô vendo de manga comprida.
eu estou pensando, eu estou fazendo umas coisas, mas olha, não fala para ninguém. Como é que você fica nessa? Fica legal? Como fica uma pessoa que ouve um colega falar isso? A gente quer falar pra alguém que vai falar. Não tem como se não falar só Não tem saída, cara. Não tem saída, porque se você falar, você está traindo. Se não falar, você pode ter uma surpresa qualquer dia. Você vai falar, o que eu podia ter feito para evitar essa situação? Como é que resolve isso? Você escuta, você acolhe a pessoa, você conversa com ela, trabalhar a sombra, trabalhar a luz, mas nem sempre você consegue sozinho. E aí o que você faz? Tem que ter alguém da escola, onde você possa falar assim, olha, não vou falar quem é, mas me ajuda, porque eu mesmo estou com uma angústia enorme. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você ouve uma coisa dessa, você precisa ter alguém para você reciclar o teu lixo, senão, como é que fica? Professora, o negócio é o seguinte, tem uma amiga minha que falou que está com umas ideias assim. Ah, quem é? Não posso falar, mas me ajuda. Você sabia que psicólogo tem supervisão? Sim. Tudo quanto é psicólogo tem que ter psicólogo do psicólogo. Sabia disso? Não. Porque senão ele só recebe a angústia das pessoas, mas não tem onde colocar. Ou vai ser, como é que vai ser? Como é que vai resolver isso? Resolve o próprio psicólogo tendo o seu psicólogo. Você pode ajudar melhor o teu amigo se você puder contar com a tua professora. Eu tive vários na época da Maria ela se cortava, vários problemas na época, e ela tinha muito problema com o pai dela. O pai era uma tudo que ela falava que ele não era na cara deles, eles falavam, é uma fase. Aquela velha frase que pai de um adolescente. Mas ela tinha um problema com o pai, ela tinha um problema psicológico, mas na mesma época da Maria foi se cortar. E ela só se preocupou e ela confiava. Sim. Eu tentei ajudar assim na hora, mas eu precisava que eu quisesse, porque ela não gostava de escutar, ela achava que era a única saída dela, quando ela se botar, ela se machucar, ela se mutilar, e ela pensava em se matar. Eu tive que apelar para conversar com os pais dela. Não entenderam, não ouviram, conversei com os diretores da escola, para ficar indo nela. E amigo, às vezes a gente até nesse escola, eu posso falar que já teve casos que já fiquei sabendo de vários professores mesmo. E até alguns diretores já tentam ajudar outros. Tentei falar com a diretora, começou a me ouvir, explicou, começou a ajudar a menina. Hoje em dia a gente está estudando o Martim Afonso, se não me engano. O Martim Afonso no meu povo. Melhorou, não se importa mais, se arrepende do que fez, ainda conversa com ela, está sendo ferrado, porque a gente outra pessoa que conversar, mas ainda conversa comigo, ela sabe que ela comida do escuro. Então eu acho que isso foi isso que falta na sociedade, entendeu? Mesmo que seja uma criança, uma adolescente, eu acho que é isso que falta na sociedade. Um aluno, um adolescente que ajude outra pessoa, não importa o que aconteça. Na verdade, para comportamento, você não vai encontrar saída única, uma saída total, uma solução que resolva todos os problemas. Não existe isso. Por quê? Porque cada pessoa em cada dia pode gostar mais de conversar mais com um amigo, mais com a mãe, mais com o pai, mais com o irmão, ou mais com uma professora, ou então pode escolher você. E se escolher você? O que eu faço? O que eu faço com o peso? Porque ela estava pesada pra caramba, trouxe metade do peso para você e saíram os dois pesados. Como é que faz? Oi? Uma experiência minha em relação a esse final desses 10 pontos. Gente, é muito importante essa questão da gente ficar guardando o que está acontecendo com o amigo da gente. Porque eu vivenciei isso. Eu tive uma amiga que faleceu por suicídio. E todas as vezes que ela teve a crise, eu era recorrente. Primeira pessoa que ela pensava, a Kelly. Minha porta sempre estava aberta para ela. Todas as crises eu assisti, inclusive as que ela tentou, porque foram mais de 7 tentativas, até que ela finalmente conseguiu. E essa questão de quando eles vão e fica na gente a pergunta, o que eu não fiz, dói demais.
E se você estiver com o seu lado sombra lá em cima, vocês podem começar a querer fazer o mesmo. Por quê? Se você está na sombra, como você vai buscar luz se você já ficou com aquele resíduo, com aquela culpa? Então vocês têm que pensar muito nisso. É uma responsabilidade muito grande em relação a essa, vamos dizer assim, esse depósito de confiança que eles colocam na gente. A gente tem que saber fazer como ele, dividir, buscar ajuda sim, porque não é só para o outro que você está buscando, é para vocês também. Isso é muito importante. A gente conversava ontem com a coordenadora que depois que acontece uma tragédia dessa, todo mundo fica com a culpa. Se você nunca fez nada, se você nunca tentou enxergar, se ela nunca tivesse feito nada para a amiga dela, o caminhão na cabeça dela ia ser muito maior. Mas como ela já tinha acolhido em alguns momentos, o caminhão, não é que não teve, certamente ela teve o caminhão para a cabeça dela, mas o caminhão dela foi menor. Concretamente isso quer dizer o quê? Que nos humilha. Se você tiver ações, se você tiver cartazes que estimulem as pessoas, vamos conversar, como é que você está hoje? Se você passar a olhar um para o outro e falar assim, perceber os sinais, perceber, porque não tem esse negócio de não dar sinal. Toda pessoa dá sinal. Nós só precisamos se alfabetizar de gente. Você sabe ler os teus amigos? Você sabe ler a tua namorada? Você sabe ler o teu irmão? Você tem acostumado a esse tipo de coisa? Essa é a pergunta legal. Então a gente se acostumar, aprender, fazer a leitura de uma outra pessoa é muito importante para a gente conseguir se acolher. Tem aquela música do Renato Russo, que é muito legal, né? E que ajuda a gente, inclusive, a sair dessa posição do coitadinho. Como é que é? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, a verdade não há. Sou uma gota d'água só? Eles cantam? Os pais não te entendem, mas você não entende os seus. É isso. A gente põe a culpa nos outros, a gente não resolve as coisas dos outros. Mas e eu? Estou disponível para os outros? Essa é a pergunta da gente. Valeu, gente. Obrigado.